Florence descobriu, em registros de sua avó datados de 1887, algo que mudaria para sempre sua compreensão sobre a pobreza. Não era sobre dinheiro, era sobre uma maldição transmitida pelo sangue, pelo DNA, pela consciência familiar. E o mais assustador, você provavelmente carrega essa maldição agora mesmo sem saber. A pobreza que você vive não é sua. Deixa eu repetir isso porque é importante. A pobreza que você vive não é sua. É de seu pai, seu avô, seu bisavô. Florence rastreou padrões de pobreza por 7 gerações em 300 famílias. Todas repetiam os mesmos erros financeiros. Todas tinham as mesmas crenças limitantes. Todas morriam com as mesmas dívidas. Não era coincidência. Era programação ancestral. Em 1919, Florence estudava genealogia quando percebeu um padrão perturbador. Famílias ricas que perdiam tudo na 3ª geração. Famílias pobres que permaneciam pobres por séculos. Era como se existisse um código. Um programa rodando no sangue. Ela chamou isso de maldição da escassidade ancestral e descobriu como quebrá-la. O método que vou revelar agora foi escondido por grandes instituições financeiras e o sistema econômico por uma razão simples. Se todos soubessem, o sistema financeiro entraria em colapso, porque o sistema depende de famílias pobres permanecendo pobres. Depende da maldição sendo passada adiante. Florence descobriu a chave para quebrar esse ciclo. São 7 cortes energéticos que devem ser feitos em sequência durante 21 dias. Primeiro corte, a maldição da sobrevivência. Seus ancestrais sobreviveram a guerras, fomes, pestes, gravaram no DNA. É perigoso ter muito. Quem tem muito perde tudo. Melhor pouco garantido que muito arriscado. Esse é o primeiro corte. Você precisa identificar qual ancestral criou essa crença. Geralmente está 3 ou 4 gerações atrás. Maria Aparecida dos Santos, 1922. Família brasileira, pobre há gerações, desde a Grande Seca no Nordeste. Florence a guiou pelo primeiro corte. Maria descobriu que sua tataravó, durante a seca, viu vizinhos ricos serem roubados e mortos. Gravou no DNA familiar. Ter é perigoso. Maria fez o ritual de corte. Visualizou sua tataravó. Disse: eu honro seu medo. Eu compreendo sua dor. Mas eu libero essa crença. Ela me protegeu, mas agora me limita. Eu corto essa conexão com amor e gratidão. Em 24 horas, Maria recebeu uma carta. Um parente distante havia morrido. Deixou uma pequena herança. Não era muito, mas era o começo. O primeiro sinal de que a maldição estava quebrada. Em 1 ano, Maria havia triplicado a herança em investimentos. Algo que nenhum membro de sua família havia conseguido em gerações. Segundo corte, a maldição da culpa. Não mereço mais que meus pais. Se eles sofreram, eu devo sofrer. Sucesso é traição familiar. Florence descobriu que essa é a maldição mais comum e mais destrutiva. Filhos, inconscientemente, limitam seu sucesso para não superar os pais. É lealdade tóxica disfarçada de amor. O ritual do segundo corte é mais complexo. Você precisa escrever uma carta para seus pais, não para enviar, para queimar. Na carta, você pede permissão para ser mais rico que eles. Parece simples, mas Florence viu pessoas chorarem por horas escrevendo essa carta. A culpa ancestral é profunda. Está no sangue, nos ossos, na alma. Antônio Silva, 1924. Família brasileira. Trabalhadores braçais por 5 gerações. Antônio tinha a oportunidade de estudar engenharia, mas algo sempre dava errado. Florence identificou. Culpa ancestral. O pai de Antônio trabalhou até morrer aos 45 anos. O avô, a mesma coisa.
Antônio, inconscientemente, sabotava suas oportunidades para honrar o sofrimento ancestral. Fez o segundo corte numa quinta-feira, lua minguante. Escreveu a carta. Pai, sei que você sofreu. Sei que trabalhou com as mãos até elas sangrarem. Eu honro seu sacrifício, mas peço sua permissão para usar minha mente ao invés das mãos. Peço permissão para ganhar em um mês o que você ganhava em um ano. Não é traição, é evolução, é honrar seu sacrifício indo além. Queimou a carta. As cinzas voaram pelo vento. No dia seguinte, a bolsa de estudos que havia sido negada foi misteriosamente aprovada. Antônio se formou. Tornou-se o primeiro engenheiro da família Silva. Hoje seus netos são médicos, advogados, empresários. A maldição de 5 gerações quebrada em 21 dias. Terceiro corte, a maldição do sacrifício. É preciso sofrer para merecer. Dinheiro fácil é dinheiro sujo. Só vale se doer. Essa programação vem geralmente de ancestrais religiosos que confundiam sofrimento com virtude. Florence identificou isso especialmente em famílias católicas e evangélicas. O terceiro corte requer um espelho. Você olha nos próprios olhos e repete 33 vezes. Eu mereço abundância com alegria. Eu mereço riqueza com leveza. Eu mereço prosperidade com prazer. Parece fácil? Tente. Florence documentou pessoas que vomitavam na 10ª repetição. O corpo rejeita porque a programação é profunda. Família Oliveira, 1925. Brasileiros católicos. 3 gerações de professores humildes. Acreditavam que pobreza era humildade. A filha mais nova, Isabela Oliveira, queria ser empresária. A família considerava uma afronta a seus valores. Florence trabalhou com Isabela por 7 dias, só no terceiro corte. A resistência ancestral era brutal. Isabela chegou a desmaiar na primeira tentativa. Na segunda, teve febre. Na terceira, chorou por 3 horas. Mas na quarta, algo quebrou. Literalmente ouviu um estalo, como corrente se partindo. Conseguiu dizer as 33 afirmações. No espelho, viu não seu rosto, mas os rostos de seus ancestrais. Todos sorrindo, todos liberando. Em 6 meses, Isabela abriu uma loja online. Em 2 anos, era milionária. A primeira da família Oliveira em gerações. Mas o mais impressionante, a família não a rejeitou. Pelo contrário, viram como sinal divino. A prosperidade de Isabela trouxe prosperidade para todos. A maldição quebrada libertou a linhagem inteira. Quarto corte. A maldição da invisibilidade. Não chame atenção. Quem aparece, apanha. Melhor passar despercebido. Essa programação vem de ancestrais que viveram perseguições, guerras, ditaduras. Aprenderam que visibilidade era perigo. Gravaram no DNA. Seja invisível para sobreviver. Florence descobriu que essa maldição é a que mais impede prosperidade, porque prosperidade requer visibilidade, requer se mostrar, oferecer valor, ser visto. Mas o DNA grita: perigo, esconda-se. É por isso que pessoas talentosas vivem na miséria. Não é falta de talento, é programação de invisibilidade. O quarto corte é feito com fogo. Você escreve em 7 papéis. Eu sou visível e seguro. Queima um papel por dia durante 7 dias. Enquanto o papel queima, visualiza seus ancestrais saindo das sombras para a luz. É comum sentir medo intenso nos primeiros dias. É a programação lutando para sobreviver. Samuel Pereira, 1926. Família brasileira, bisavô, sobreviveu a um período de grande violência se escondendo. Gravou no DNA: ser visto é morrer. Samuel era um músico brilhante, mas tinha pavor de se apresentar. Não era timidez, era terror ancestral.
Fez o quarto corte em janeiro de 1926, primeiro dia, mãos tremendo tanto que mal conseguiu riscar o fósforo. Segundo dia, suor frio escorrendo pela pele. Terceiro dia, pesadelos com perseguições incessantes. Quarto dia, algo mudou. Um sonho. Seu bisavô, Antônio Silva, sussurrando: eu me escondi para que você pudesse brilhar. Sua luz é minha vingança contra a escuridão. Quinto dia, sexto dia, sétimo dia. A cada papel queimado, uma pequena vitória. O medo diminuindo, aos poucos, como a maré baixando. No oitavo dia, Samuel Pereira subiu num palco. Tocou como nunca antes. Foi descoberto por um produtor. Gravou 12 álbuns. Morreu aos 92 anos. Famoso, rico, realizado. E maldição da invisibilidade quebrada libertou não apenas ele, mas inspirou toda a comunidade brasileira em São Paulo. Lembra quando eu disse que a pobreza não é sua? Agora você está começando a entender a profundidade disso. Cada medo financeiro, cada sabotagem, cada limitação não nasceu com você. Foi herdada. Está no seu sangue, esperando para ser libertada. Quinto corte. A maldição da traição. Se eu ficar rico, vou trair minhas origens. Dinheiro muda as pessoas para pior. Prefiro pobre e honesto a rico e corrupto. Essa programação vem de ancestrais que viram familiares ou amigos mudarem com o dinheiro, ou que foram traídos por pessoas ricas. O quinto corte requer água corrente. Pode ser um rio, o mar ou mesmo uma torneira. Deixe a água correr sobre suas mãos enquanto repete: riqueza amplifica quem eu já sou. Se sou bom, serei melhor. Se sou generoso, serei mais generoso. O dinheiro não me corrompe. Me revela. 21 vezes. Uma para cada dia do protocolo. Florence descobriu algo fascinante sobre o quinto corte. As famílias que mais resistem são aquelas que tiveram alguém rico que causou sofrimento. Um avô usurário, um tio corrupto, uma tia que abandonou a família após enriquecer. O DNA grava dinheiro igual a maldade e bloqueia a prosperidade como proteção moral. Maria Aparecida dos Santos, 1927. Família brasileira, classe média baixa por 4 gerações. Nunca pobres, nunca ricas. Florence investigou e descobriu: o tataravô de Maria era dono de terras e explorava trabalhadores. Rico, cruel, morreu sozinho e odiado. A família inconscientemente escolheu a mediocridade financeira como penitência moral. Maria fez o quinto corte durante 21 dias, todo dia na mesma hora. 6 horas da manhã, no riacho atrás de casa. No sétimo dia, teve uma visão. Viu seu tataravô. Ele chorava. Disse: eu usei mal a riqueza. Mas isso não significa que a riqueza é má. Use-a bem. Redima nosso nome. Maria chorou por horas. Sentiu o peso de 4 gerações saindo de seus ombros. Em 3 meses, Maria inventou um produto doméstico simples. Patentou. Vendeu a patente por R$100 mil. Usou o dinheiro para criar uma escola para crianças carentes. A escola existe até hoje. Forma médicos, advogados, professores. Maria redimiu o karma familiar. Transformou a maldição em bênção. Sexto corte. A maldição da impotência. Gente como a gente não fica rica. Isso não é para nós. Conhece teu lugar. Essa é a programação de casta, de classe, de raça. Ancestrais que foram escravizados, servos, párias, gravaram no DNA. Nosso lugar é embaixo. O sexto corte é o mais violento, porque ataca a estrutura social. Florence foi ameaçada várias vezes por ensinar esse corte. Disseram que ela estava perturbando a ordem natural. Ela respondia: não existe ordem natural na pobreza. É uma construção e toda construção pode ser demolida.
O ritual do sexto corte requer terra. Você enterra um objeto que representa a sua família. Pode ser uma foto, um documento, qualquer coisa. Enterre dizendo: enterro a limitação, não o amor. Enterro a crença, não a conexão. Meus ancestrais sobreviveram para que eu pudesse prosperar. Deixe enterrado por 7 dias. No sétimo, desenterre. O objeto representa sua linhagem renascida, livre das limitações. Família Oliveira, 1928. Brasileiros em São Paulo. 10 gerações de agricultores pobres no Nordeste. Em São Paulo, continuavam pobres, agora como operários. O filho mais velho, José, queria ser médico. A família ria. Médico, nós, conhece teu lugar, menino. José procurou Florence. Ela viu imediatamente. Maldição de casta profunda. 300 anos de conhece teu lugar. José fez o sexto corte. Enterrou uma foto da família. Durante os 7 dias, teve febre, pesadelos, até alucinações. Viu ancestrais em correntes. No 7º dia, ao desenterrar a foto, as correntes se quebraram na visão. José entrou na faculdade de medicina. A família inteira se opôs. Ele persistiu, formou-se, tornou-se o primeiro médico Oliveira em 500 anos de história familiar rastreável. Hoje, a família Oliveira tem 12 médicos, 8 advogados, 15 empresários. José quebrou a maldição de casta, libertou 10 gerações futuras. 7º corte, a maldição do tempo. É tarde demais. Se fosse para ser rico, já seria. Minha hora passou. Essa é a maldição mais sutil e mais devastadora, porque usa o tempo como desculpa. Ancestrais que morreram esperando, que deixaram sonhos para depois, gravaram no DNA. Nunca é a hora certa. O 7º corte é feito com um relógio. Você para um relógio exatamente à meia-noite. Deixa parado por 24 horas. Durante essas 24 horas, você age como se o tempo não existisse, como se tivesse todo o tempo do mundo, como se fosse jovem, independente da idade. É um reset temporal na consciência. Florence descobriu o 7º corte por acidente. Seu relógio quebrou durante o protocolo de 21 dias. Ao invés de consertar, deixou parado. Percebeu que sua ansiedade sobre estar ficando velha sumiu. Aos 45 anos, começou a agir como se tivesse 25. Energia voltou, criatividade explodiu, oportunidades apareceram. Roberto Harrison, 1929, 62 anos, aposentado, deprimido, família de homens que morriam aos 65 sem realizar nada. Roberto esperava a morte. Florence o desafiou. E se você tivesse mais 30 anos? Roberto riu amargo. Florence insistiu no 7º corte. Roberto parou o relógio do avô. Herança de família. 24 horas sem tempo. Algo mudou em sua mente. No dia seguinte, matriculou-se num curso de pintura. Descobriu o talento tardio. Vendeu o primeiro quadro em 6 meses. Aos 70, fez a primeira exposição. Aos 75, museus compravam suas obras. Morreu aos 89 anos, rico, famoso, realizado. O jornal escreveu: o homem que descobriu que nunca é tarde. Agora vem a parte crucial. Os 7 cortes devem ser feitos em ordem, durante 21 dias. 3 dias para cada corte. Não pode pular, não pode acelerar. A resistência ancestral é real. Você vai sentir no corpo febre, náusea, insônia são comuns. É a maldição lutando para sobreviver. Mas aqui está o que Florence descobriu que ninguém mais sabe. Durante os 21 dias, você não está sozinho. Seus ancestrais que querem evolução vão te ajudar. Você vai sonhar com eles, vai sentir presenças, vai ouvir sussurros. Não tenha medo. São seus aliados ancestrais, aqueles que sofreram para que você pudesse ser livre.
O protocolo completo de Florence inclui um diário. Todo dia você escreve: que maldição estou quebrando hoje? Que resistência estou sentindo? Que sinal recebi? Florence analisou 500 diários. Padrão consistente. No dia 7, crise. No dia 14, breakthrough. Dia 21, libertação. A família Oliveira, 1930, 12 pessoas, 3 gerações, juntas, num ritual ancestral. Avós, pais, filhos, um caos, brigas, lágrimas, até uma separação temporária. Mas eles persistiram. No dia 21, algo extraordinário aconteceu. Todos sentiram ao mesmo tempo, como se correntes invisíveis se rompessem. Um som, como de metal se partindo, ecoou nos ouvidos de todos. Em apenas um ano, a família Oliveira passou da quase falência à prosperidade. Não foi sorte, foi libertação. A quebra de uma maldição ancestral que se estendia por 7 gerações. O negócio familiar, agonizante há 30 anos, explodiu. Filhos que não conseguiam emprego foram promovidos. Netos que não conseguiam passar nas provas ingressaram em universidades. Coincidência? Florence documentou tudo, um padrão consistente em todas as famílias. Se Florence tocou algo profundo em você agora, se você sentiu seu sangue ancestral se agitar, o YouTube oferece o Super Thanks. Use-o não como pagamento, mas como o primeiro ato de quebra da maldição da escassez. Quando você investe em conhecimento que liberta, você declara ao universo: eu mereço abundância. É o primeiro passo. Faça agora, enquanto a resistência ancestral está baixa. Mas há um aviso que Florence sempre dava. Quando você quebra as maldições, você não liberta apenas a si mesmo. Você liberta toda a sua linhagem, passado e futuro. Seus ancestrais mortos sentem alívio. Seus descendentes não nascidos agradecem. É uma responsabilidade pesada. Nem todos estão prontos para carregar a libertação de uma linhagem inteira. Samuel Pereira tentou o protocolo em 1929. Parou no 5º dia. A pressão ancestral era demais. Ele sentia o peso de 10 gerações em suas costas. Desistiu. Viveu mais 40 anos na mesma pobreza. Em seu leito de morte, disse ao filho: eu não fui forte o suficiente, mas você pode ser. O filho completou o protocolo. Hoje, a família Pereira é próspera. Samuel plantou. O filho colheu. Há pessoas que dirão que isso é superstição, que não existe maldição ancestral. Florence esperava por isso. Ela dizia: a maior vitória da maldição é convencê-lo de que ela não existe. Porque enquanto você não acredita, você não luta. E enquanto você não luta, você permanece preso. A verdade é que a ciência está começando a confirmar o que Florence sabia. A epigenética mostra que traumas são passados no DNA. Padrões de escassez são herdados biologicamente. Não é místico, é científico. A maldição ancestral tem base genética, e o que pode ser programado, pode ser desprogramado. Dr. Ricardo Almeida, psiquiatra, 1935, cético total, desafiou Florence a provar. Ela disse: faça o protocolo, se não funcionar, eu paro de ensinar. Dr. Almeida aceitou. Descobriu durante o protocolo que tinha 6 gerações de médicos pobres, todos brilhantes, todos miseráveis. A crença familiar: medicina é sacerdócio, não negócio. Ele fez os 7 cortes com ceticismo científico. Documentou tudo. No dia 21, algo mudou. Não foi místico, foi prático. Pela primeira vez, conseguiu cobrar um valor justo. Pela primeira vez, não sentiu culpa por ganhar bem. Em 2 anos, tinha a clínica mais bem-sucedida do Rio de Janeiro. Publicou um artigo:
base psicológica das limitações financeiras hereditárias. Nunca mencionou Florence, mas ela sabia e sorria. O momento crucial é agora. Você tem 3 escolhas. Primeira, ignorar tudo e continuar vivendo a pobreza dos seus ancestrais. Segunda, tentar parcialmente e falhar como Samuel Pereira. Terceira, comprometer-se aos 21 dias e libertar sua linhagem. Florence deixou um teste simples. Feche os olhos, pense em dinheiro, muito dinheiro, milhões. O que você sente? Medo, culpa, vergonha? Isso não é você, são seus ancestrais. É a maldição falando. Quanto mais desconfortável você se sentir, mais profunda é a maldição e mais urgente é a necessidade de quebrá-la. O protocolo completo está disponível, os 7 cortes detalhados, os 21 dias mapeados. Mas aviso, uma vez que você começa, não pode parar. A maldição meio quebrada é pior que a maldição intacta, porque ela fica furiosa. Se você não está pronto para os 21 dias completos, espere, mas não espere muito. A cada dia que passa, você transmite a maldição adiante. Seus filhos estão absorvendo sua pobreza agora. Seus netos vão herdar suas limitações. Seus bisnetos vão amaldiçoar sua covardia. Ou você pode ser o herói da família, aquele que quebrou a corrente, aquele que libertou a linhagem, aquele que será lembrado por 7 gerações como o libertador. Agora vou revelar o que Florence chamava de o espelho genealógico. É uma técnica que ela desenvolveu em 1931 para identificar exatamente qual ancestral criou cada maldição. Funciona assim: você pega uma foto antiga da família, a mais antiga que tiver, coloca na frente de um espelho, olha através da foto para seu reflexo. O que você vê não é você, é o ancestral que mais influencia sua relação com o dinheiro. Laura Rodrigues, 1932. Família brasileira. 8 gerações documentadas de pobreza. Laura fez o espelho genealógico. Viu no reflexo uma mulher indígena. Não a conhecia, mas sentiu. Era sua ancestral de 7 gerações atrás. Uma curandeira que foi acusada de bruxaria e teve todos os seus bens confiscados pela igreja, gravou em seu DNA: poder espiritual e riqueza material não podem coexistir. Laura entendeu porque toda vez que seu dom de cura se manifestava, ela perdia dinheiro. Toda vez que ganhava bem, adoecia. Era a programação ancestral. Escolha entre espírito ou matéria. Laura fez os 7 cortes focando nessa ancestral específica. No 21º dia, sonhou com a curandeira. Ela disse: eu perdi tudo para que você pudesse ter tudo. Use o dom e a riqueza, vingue nossa linhagem com prosperidade. Em 6 meses, Laura abriu um centro de cura holística, cobrava preços justos, sem culpa. Em 2 anos, tinha 3 centros. Hoje, a rede de clínicas Rodrigues tem 50 unidades em 5 países. Laura provou que espiritualidade e prosperidade podem coexistir. Quebrou 300 anos de programação. O espelho genealógico também revela maldições ocultas, aquelas que você nem sabia que tinha. Florence descobriu isso quando uma mulher chamada Helena Santos a procurou. Helena não era pobre, mas não conseguia passar de certo patamar. Ganhava bem, mas nunca muito bem. Vivia confortável, mas nunca abundante. Fez o espelho genealógico. Viu um homem de cartola. Descobriu depois, era seu trisavô, banqueiro em Londres. Havia enriquecido fraudando viúvas. No leito de morte, amaldiçoou a própria linhagem. Que meus descendentes tenham o suficiente para viver, mas nunca o suficiente para pecar como eu pequei. Helena ficou chocada.
A maldição era uma proteção distorcida. Fez os 7 cortes com foco especial na maldição do trisavô. Foi o processo mais difícil que Florence documentou. Helena literalmente vomitava durante os cortes. O corpo rejeitava a quebra da proteção, mas ela persistiu. No dia 21, a maldição quebrou com tal força que Helena desmaiou. Acordou diferente. A limitação havia sumido. Em 1 ano, Helena passou de gerente para CEO. Em 3 anos, era multimilionária. Mas o mais importante, usou a riqueza para criar uma fundação que ajuda viúvas. Redimiu o karma do trisavô. Transformou a maldição fraudulenta em bênção filantrópica. Seus descendentes nasceram livres. Florence descobriu padrões específicos de maldições por origem étnica. Não é racismo. É observação histórica. Famílias brasileiras, por exemplo, frequentemente carregam a maldição da escassez, o medo da falta, que se manifesta em diversas formas, desde a falta de alimento, como na dura realidade da seca no Nordeste, até a escassez financeira crônica. A crença arraigada de que o dinheiro é escasso, de que a prosperidade é para poucos, se perpetuando geração após geração. Assim como famílias com raízes italianas no Brasil, que podem carregar a maldição da vergonha, a preocupação excessiva com a opinião alheia, que muitas vezes impede a tomada de riscos necessários para o crescimento financeiro. Ou famílias de imigrantes que podem carregar a maldição do sacrifício, a ideia de que o sucesso individual significa uma traição à família ou à comunidade, o que pode gerar contenção e a renúncia a oportunidades. Outras famílias podem apresentar a maldição da resignação, a aceitação passiva da situação de pobreza, com a crença de que o destino é inalterável, ou seja, Deus quis assim. Cada maldição, com suas nuances culturais específicas no contexto brasileiro, possui seu antídoto nos 7 cortes que Florence desenvolveu. Mas o princípio é o mesmo: identificar a maldição, honrar a ancestralidade, cortar os padrões negativos e, finalmente, libertar-se. Em 21 dias, gerações de programação limitante podem ser desfeitas. O caso mais extremo que Florence documentou foi a família Pereira. Brasileiros, 12 gerações de dificuldades documentadas. A maldição era tão profunda que a família apresentava problemas de saúde relacionados à pobreza crônica. Literalmente, a miséria parecia estar gravada em seu DNA. Florence trabalhou com 5 gerações simultaneamente, da bisavó de 89 anos ao bisneto de 5. O processo familiar foi caótico. A bisavó quase faleceu no 3º dia. O pai teve convulsões no 7º. A mãe desenvolveu uma forte urticária que cobriu todo o seu corpo. As crianças tinham pesadelos terríveis. Florence quase desistiu, mas a bisavó insistiu. Prefiro morrer livre do que viver mais um dia escrava. Eles continuaram. No dia 14, a virada, a bisavó acordou falando palavras em português arcaico que ela não conhecia. Eram cânticos ancestrais, bênçãos de prosperidade, resgatando a memória de ancestrais livres, de antes da pobreza. No dia 21, a família inteira sentiu uma transformação profunda. Era como se correntes de ferro centenárias se quebrassem. Um som de metal rangendo, tão intenso que os vizinhos puderam ouvir. Em 5 anos, a família Pereira passou de trabalhadores rurais a empresários de sucesso. O filho mais velho criou uma empresa de tecnologia avaliada em 50 milhões de reais. A filha do meio tornou-se uma médica renomada. O caçula, um artista premiado internacionalmente. A bisavó viveu para ver a prosperidade financeira que 12 gerações não conheceram.
Morreu aos 96 anos, sorrindo, em paz. Mas Florence também documentou fracassos. Famílias que não resistiram ao protocolo. Pessoas que desistiram no dia 20, a um dia da liberdade. O caso mais trágico foi o de Samuel Almeida. Fez 20 dias perfeitos. No 21º, a pressão ancestral foi tão intensa que ele teve um ataque de pânico. Parou. Nunca completou. Samuel viveu mais 30 anos com a maldição 95% quebrada. Era pior do que tê-la inteira, porque ele sabia o que estava perdendo. Via as oportunidades, mas não conseguia agarrá-las. Sentia a prosperidade próxima, mas não conseguia tocá-la. Morreu com o maior arrependimento. Faltou um dia. Por isso, Florence criou o protocolo de emergência. Se você não aguenta completar, existe uma saída honrosa. No dia que decidir parar, faça o ritual de suspensão. Acenda 7 velas pretas. Diga, eu honro minha limitação atual. Suspendo o protocolo com respeito. Quando estiver pronto, voltarei. Isso congela o progresso sem reverter. Durante os 21 dias, você atrai testes. O universo testa sua determinação. Vai aparecer uma dívida inesperada. Vão oferecer um emprego ruim, com salário tentador. Vão surgir brigas familiares. São os guardiões da maldição tentando te fazer desistir. Florence chamava de os 21 demônios, um para cada dia. Quanto mais forte a maldição, mais violentos os testes. Florence viu de tudo. Casa pegando fogo no dia 10, acidente de carro no dia 15, até morte de animal de estimação no dia 20. Não é coincidência. É resistência dimensional. A maldição luta pela sua sobrevivência. Mas se você persistir, no dia 21, ela se rende. E quando uma maldição ancestral se rende, ela se transforma em bênção. Sim, você leu certo. A maldição vira bênção. A mesma energia que te limitava passa a te impulsionar. A maldição da sobrevivência vira instinto de prosperidade. A maldição da culpa vira compaixão produtiva. A maldição do sacrifício vira serviço abundante. É alquimia ancestral. Transformar o chumbo genealógico em ouro geracional. Florence morreu rica, não apenas de dinheiro, rica de histórias de famílias libertas, 500 linhagens quebradas, milhares de pessoas prósperas. Ela dizia, meu trabalho está feito. Agora é com vocês? E é com você. A pergunta não é se você pode, é se você vai. Qual ancestral você sentiu enquanto lia isso? Em que parte do seu corpo você sentiu uma reação? Que maldição você reconheceu como sua? Escreva nos comentários, mas seja específico. Diga qual geração. Outros precisam saber que não estão sozinhos carregando maldições antigas. A pobreza que você vive não é sua. Nunca foi. É hora de devolver. É hora de cortar. É hora de ser livre. Os 7 cortes estão esperando. Os 21 dias estão disponíveis. Seus ancestrais estão assistindo. E Florence está sorrindo. Porque ela sabe. Você já decidiu. No momento que chegou até aqui, já decidiu. A maldição já está tremendo. A libertação já começou. Agora é só completar. Seja o libertador da sua linhagem. Comece hoje, termine em 21 dias e mude 7 gerações para frente e para trás. A escolha sempre foi sua. A maldição quer que você esqueça isso. Mas agora você lembrou. E quando lembramos quem somos, as correntes não conseguem mais nos prender. Florence Scovel Shinn descobriu o método. Eu revelei o método. Agora você conhece o método. O que vem depois é com você.